Esse encontro nosso de hoje tem uma importância muito grande. Eu não sei quantas vezes na minha vida de professor eu já vi uma situação assim de um aluno dizendo o seguinte: Tongo, eu não sei como é que eu diferencio quando que o problema é de arranjo, quando que é combinação e quando que é permutação. Então, para nós fazermos essa identificação hoje, claramente, nós vamos brincar aqui com esses carrinhos aqui, para você ter então assim uma noção bem exata de como é que eu identifico se uma questão é de permutação, se é de arranjo ou se é de combinação. Primeiro, vamos vendo aqui como é que nós identificamos se a questão é de permutação, certo? Então olha aqui, ó, permutação. Como é que eu faço para identificar se a questão é de permutação e não de arranjo ou não de combinação? Primeiro passo, eu tenho aqui 5 carrinhos, ó. Vocês conseguem enxergar direito ali? 5 carrinhos. Eu quero colocar esses 5 carrinhos formando filas diferentes e quero saber qual é o total de filas que eu poderia fazer com esses 5 carrinhos. Então olha a questão aqui, ó. Quero saber quantas filas posso formar com 5 carros diferentes. Com 5 carros diferentes. Então acompanhe aqui o raciocínio com o Tongo aqui, ó. A primeira fila poderia ser essa aqui, ó. Carro rosa na frente, carro branco atrás, carro amarelo depois, carro verde depois e carro preto por último. Essa seria uma. Então já teria uma possível resposta aqui. Qual seria outra possibilidade? Colocar o carro branco na frente. Concorda comigo que já é outra fila? É outra fila diferente. Ou pegar esse carro branco e trocar de lugar com o carro preto lá no final. Já dá outra fila diferente. Posso pegar o verde e trocar de lugar com o amarelo. Outra fila diferente. Posso pegar agora esse amarelo e trocar de lugar com o preto. Outra fila diferente. Podemos também trocar o carro verde agora com aquele carro branco. Outra fila diferente. Então esse é o primeiro método para calcular essa questão. Você pega, leva todos os carrinhos lá para a prova do Enem e se cai essa questão, tu fica contando ali quantas filas para montar, né? Obviamente que fica complicado. Então, primeiro detalhe, olha a primeira frase importantíssima que eu vou falar para você aqui, ó. Primeira frase importante. Para montar essas filas, eu estou usando todos os carros em cada vez. Então eu vou escrever essa palavra porque ela é importante, ó. Estou usando todos de cada vez. Todos de cada vez. Então para cada fila que eu formo, eu não deixo nenhum carro de fora. Estou usando todos. Toda vez que eu usar todos os termos em cada vez, eu tenho uma questão de permutação. Então olha bem, ó. Eu tenho 5 carros e estou usando todos eles em cada vez. Então eu tenho uma permutação de 5 carros aqui assim. Permutação de 5. 1, 2, 3, 4, 5 carros que eu fico trocando de lugar. Agora, como é que eu encontro o total de filas? É só você pegar, tem um outro vídeo que a gente já gravou, explicando claramente como é que faz esse cálculo sem usar fórmula, né? Então, para mim calcular essa permutação de 5, basta pegar agora esses 5 e levar até 1 baixando a ordem. Então fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes... Isso aqui nos dá 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1 dará 120 o quê? 120 filas diferentes eu poderei montar trocando esses carros de lugar, certo?
Então, primeiro detalhe importante desse encontro nosso de hoje: toda vez que eu for utilizar todos os carros em cada vez, eu terei uma questão de permutação. Só que agora, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero lembrar para você antes então, que se por acaso você não lembrar como é que faz esse cálculo de permutação, nós temos um outro vídeo ali no canal, basta você procurar aí na lista, cálculo de permutação, arranjo de combinação sem utilização de fórmula, que eu expliquei lá bem claramente, com calma, com vários exemplos de como é que faz esse cálculo. O nosso objetivo agora é verificarmos como que eu identifico uma questão, se ela é de arranjo ou de combinação, certo? Então já vou colocar agora os dois títulos aqui. Vamos colocar aqui arranjo, e vamos colocar aqui também combinação, O que nós vamos fazer agora para identificarmos a diferença entre uma questão e outra? Então acompanhe, por exemplo, a primeira situação que eu vou descrever aqui contigo, para nós já fazermos o cálculo aqui. Nós temos aqui então 5 carrinhos, certo? Vamos colocar aqui então que nós temos 5 carros aqui, 5 carros. Eu quero saber de ti quantos resultados seriam possíveis a gente montar colocando esses 5 carros agora para correr e temos o resultado primeiro, segundo e terceiro lugares. Ou seja, nós temos 5 carros e queremos resultado para os 3 primeiros lugares. 5, iremos utilizar 3. Então, por exemplo, aqui, digamos que o primeiro lugar chegou o amarelo, em segundo lugar chegou o roxo e terceiro lugar seria o verde. Esse já daria um possível resultado. Qual seria outro resultado aqui? Digamos, o verde em primeiro lugar, o amarelo em segundo lugar e o branco em terceiro. Já daria outro resultado. Outro resultado possível: no lugar do amarelo em segundo, ser o preto em segundo. Já é outro resultado. Outra possibilidade: não é o verde em primeiro, é o amarelo em primeiro e mantém os outros dois, mas é outro resultado. Outro possível resultado: sai o branco do terceiro lugar e entra o roxo para o terceiro lugar. Já é um outro resultado diferente. Então nós queremos saber o seguinte, tendo 5 carros, quantos são os possíveis resultados para os 3 primeiros lugares. 3 primeiros lugares. Então olha a frase que eu vou dizer para você agora aqui, olha a frase que eu vou dizer para você. Eu tenho 5 carros no total, só que para mim montar o resultado que eu quero, eu não estou usando os 5 toda vez. Dos 5, eu estou usando apenas 3. Dos 5, estou usando apenas 3. Então olha aqui agora a grande diferença, e a primeira grande diferença entre as questões de permutação e arranjo e combinação. Eu falava para você agora há pouco que na permutação eu sempre uso todos em cada vez. Agora, se de todos eu vou usar apenas uma parte, que nesse caso de 5 uso só 3, então eu terei ou um arranjo ou uma combinação, certo? Então, tem um total e do total estou usando apenas uma parte dele. Então, ou é arranjo ou é combinação. Então, de 5 usando 3, aqui eu terei ou combinação ou arranjo. O desafio agora é descobrir se essa questão é combinação ou é arranjo. Como é que a gente faz isso? Olha aqui que dica fundamental que eu vou dar para você agora. O primeiro passo para você identificar se é arranjo ou combinação
você monta uma situação daquilo que eles estão pedindo. Então está aqui, ó. Nós temos 5 carros apostando uma corrida. Eles querem saber de quantas maneiras os 3 primeiros lugares. Então, primeiro passo, olha aqui, ó, o Tombo até vai escrever aqui para você acompanhar melhor. Primeiro passo, você monta uma situação daquilo que eles estão pedindo, certo? Monta uma situação daquilo que eles estão pedindo. Então eu vou dizer o seguinte, ó, em primeiro lugar chegou o carro verde, em segundo lugar chegou o carro roxo, em terceiro lugar chegou o carro preto. Montei aqui o resultado, montei. Segundo passo, você troca a ordem. Você troca a ordem. Opa! Troca a ordem. Esse é o segundo passo. Chega aqui nesse exemplo, ó, e troca a ordem desses carrinhos que estão aqui. Então aqui eu tenho o verde em primeiro, roxo em segundo, preto em terceiro. Troca a ordem de qualquer um deles. Por exemplo, vou trocar esses dois no lugar. O preto no lugar do roxo em segundo e o roxo no lugar do preto em terceiro. Pergunto para você, quando eu troco essa ordem aqui, ó, para essa ordem aqui, altera ou não altera a situação que eu tinha montado? Altera. Ó, antes o roxo estava em segundo e o preto em terceiro. Quando eu troco a ordem da situação que eu montei, ele altera, o resultado altera. Olha o grande macete do Tombo agora aqui, ó. A de altera chama A de arranjo. A de altera chama A de arranjo. Quando eu crio a situação, trocando a ordem da situação, altera, esse A de altera chama A de arranjo. Então nessa situação, 5 carros, 3 possíveis resultados para os 3 primeiros lugares, no momento que eu troco, altera. Então essa questão é um arranjo de 5 tomados 3-3. Arranjo de 5 tomados 3-3. Como é que eu resolvo isso? Deixa eu apagar ali o nosso rascunho para nós finalizarmos. Se você tem alguma dúvida quanto a esse cálculo, tem alguma dificuldade quanto a isso, insisto, eu já gravei um vídeo que está aí no canal, é só procurar ali pelo título, Cálculo de arranjo, permutação e combinação sem uso de fórmulas. É só revisar lá então e vir aqui montar o resultado comigo. Então, arranjo de 5 3-3. Como é que eu resolvo isso? A partir do 5 leva 3. Então fica 5 vezes 4 vezes 3. Então isso aqui dará o quê? 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. O que significa esse 60? Significa 60 resultados possíveis para primeiro, segundo e terceiro lugares nessa competição com os 5 carros. Entendeu? Então, toda vez que eu utilizo todos os termos, permutação, tem um total de termos e vou usar apenas alguns por vez, ou é arranjo ou é combinação. Como é que eu identifico se é arranjo ou combinação? Monta uma situação que eles estão pedindo, querem um resultado, monta o resultado. Nesse resultado, no mesmo resultado, você troca as coisas de lugar. Alterou, arranjo. Altera, arranjo. Vamos ver agora aqui, para nós finalizarmos a nossa situação. Nós temos agora o seguinte. Temos os mesmos 5 carros. Os mesmos 5 carros. Só que eu quero não agora montar um resultado de corrida. Eu quero agora apenas escolher 3 dos 5. Então olha bem, ó. Eu tenho 5 carros e quero escolher 3 deles, olha assim. Quero escolher 3.
Então, tenho 5 e quero escolher 3. Acompanhe aqui comigo. De quantas maneiras eu posso escolher 3 carros aqui? Eu posso escolher, por exemplo, o roxo, o preto e o verde. Escolhi. Tenho aqui já uma possibilidade que eles estão pedindo. Qual é a outra maneira? Eu poderia escolher esses 3 aqui. Esses 3. Outra possibilidade, escolher esses 3. Outra possibilidade, escolher o preto com o branco e o amarelo. Então, eu tenho 5 carros e preciso escolher 3 por vez. Primeira possibilidade, então, escolhi verde, escolhi amarelo e escolhi o branco, olha assim. Agora, eu preciso identificar se essa questão é de arranjo ou é combinação. O que eu faço? Primeiro passo. Qual é o primeiro passo mesmo? Eu até tirei dali para você acompanhar e guardar comigo, escrevendo de novo aqui assim, ó. Primeiro passo, você monta a situação pedida. Monta a situação. Então eu já fiz isso, ó. Eu tinha aqui 5 carros, escolhi esses 3. Está aqui a situação montada. Qual é o passo seguinte? Troca a ordem na situação montada. Troca a ordem. Então você chega aqui na situação, aqui, e troca a ordem entre eles. Por exemplo, no lugar de eu escolher primeiro o verde, segundo o branco e terceiro o amarelo, eu escolho primeiro o branco, depois o verde e por último o amarelo. Pergunto para você, é a principal pergunta do nosso encontro. Quando eu troquei a ordem deles, a minha situação mudou dos carros que eu escolhi, sim ou não? Não, não. A ordem que eu escolhi aqui vai permanecer a mesma situação. Então, quando eu troco essa ordem, continua igual. Troca a ordem, continua igual. O C de continua, chama o C de combinação. Então, o C de continua igual, chama o C de combinação. Então, nessa situação, onde eu tenho 5 carros e quero escolher 3 por vez, eu terei uma combinação de 5 tomados 3 a 3. Então, isso aqui nos dá o quê? Deixa eu apagar aqui. E daí aqui depois eu vou fechar para ti o resuminho, olha assim. Como é que eu resolvo isso mesmo? Se você não tem certeza, não tem noção dessa solução, insisto, já gravei um vídeo para ti, que é só procurar ali, assistir e voltar para cá. Combinação de 5, 3 a 3. A partir do 5 leva 3. É como se fosse um arranjo. 5 vezes 4 vezes 3. Tombo, mas isso é igual a arranjo. Sim, só que tem um detalhe que eu chamei a atenção daquele vídeo. Combinação com denominador. Com denominador. E agora quem é que vai lá embaixo? É o menor dos dois levado até 1. Então é 3 vezes 2 vezes 1. É só cortar esse 3 com o 3 já foi. Esse 4 com o 2 vai dar 2. E 5 vezes 2... 10 maneiras diferentes eu teria, tendo 5 carros, escolher 3 por vez. 10 maneiras. Escolha esses 3, escolha esses 2 com aquele, escolha esses 2 com esse, e assim por diante. 10 maneiras diferentes. Então, para nós fecharmos aqui bem direitinho a nossa aula, vamos fazer o resumo final. Resumo final. Na permutação, eu sempre pego todos, então palavrinha todos para a permutação, todos em cada vez. Ah, mas desses todos eu pegarei apenas alguns, então ou é arranjo ou é combinação. Como que eu faço para identificar qual das duas que é? Monta um exemplo, monta uma situação e troca a ordem, troca a ordem. Altera, altera, altera. Chama A de arranjo. Continua igual, chama o C de
combinação. Então aqui continua igual. Continua igual, C de combinação. Vamos fazer mais uma questão aqui, para você ter certeza agora que você fechou direitinho o raciocínio. Por exemplo, vamos pegar aqui uma questão famosa em Enem, uma questão famosa em concurso público, que é uma questão que diz assim, ó, ela fala o seguinte: uma pessoa tem o nome, por exemplo, de Pedro. Uma pessoa tem o nome de Pedro. Vamos colocar aqui então Pedro. Esse Pedro, então, ele foi até o banco abrir uma conta. E a conta, ela é montada para utilizar o cartão com 3 letras do nome. 3 letras do nome. 3 letras do nome irão formar a senha do cartão do Pedro. Então nós queremos montar senhas com 3 letras diferentes. Como é que eu faço então agora esse cálculo do número de senhas nessa situação? Primeiro passo, conta o total de letras. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras do nome Pedro. Então são 5 letras. 5 letras. Dessas 5, iremos usar todas as 5 em cada vez? Não. A condição é que nós iremos usar 3 letras em cada vez. Então das 5, usa 3 em cada vez. E agora vem o desafio final, que é descobrir se aqui na frente nós temos um A de arranjo ou se aqui nós temos um C de combinação. Como é que eu faço isso? Primeiro passo, monta um exemplo da situação descrita, ou seja, tem que montar senhas com 3 letras. Então pega 3 letras quaisquer e monta a senha. Por exemplo, pega a letra P, pega a letra R e pega a letra O. PRO. Então aqui deu a primeira senha. Agora pega nesse exemplo montado, nessa situação montada e troca a ordem ali dentro. Na situação montada. Então primeiro passo, monta a situação. Segundo passo, troca a ordem. Se eu trocar, por exemplo, a letra R e a letra P de lugar, eu tenho agora a senha RPO. Então, era PRO. Agora ficou RPO. Pergunto para você, no momento que eu troquei a ordem, altera ou continua igual àquilo que eu tinha? Isso, altera, né? A senha RPO é diferente da senha PRO. Então, troca a ordem, altera. A de altera chama A de arranjo. Então aqui nós temos arranjo de 5 tomadas 3-3. Isso aqui vai nos dar o quê? Nós temos então a solução quase pronta aqui, que é o seguinte: 5 3-3 é 5 vezes 4 vezes 3. Isso aqui nos dá 60 senhas possíveis de serem montadas com as letras da palavra Pedro. Só para nós fixarmos então, em definitivo, esse raciocínio, vamos fazer mais uma questão. Por exemplo, nós temos 8 frutas, uma questão famosa também em concurso público, né? 8 frutas. Então nós temos um total, Tongo está terminando o encontro, está terminando até a tinta dos pincéis. Então olha aqui, ó, é bacana, a gente faz as coisas aqui um pouco improvisadas, mas com muito carinho aí para dar para você toda a nossa atenção e levar assim as coisas de uma maneira bem tranquila para você começar a ter firmeza e descobrir o quanto a matemática de fato é fácil, né? Então, por exemplo, nós temos 8 frutas, 8 frutas, e nós queremos fazer salada de fruta com 4 frutas por vez. Então nós queremos escolher entre elas 4 frutas para fazermos aí saladas de fruta.
A pergunta da questão é: quantas são as possíveis maneiras de escolher as 4 frutas para fazer então a salada de frutas? Então olha bem, ó. Nós temos um total de 8 frutas e iremos escolher 4 frutas por vez. De quantas maneiras podemos escolher essas 4 frutas aqui, de modo que nós tenhamos então aquela salada de frutas ali a ser feita? Primeiro passo, nós temos 8 frutas para escolhermos 4 por vez. Então o primeiro passo já está montado aqui. Segundo passo, o desafio agora é descobrir se aqui eu coloco um A de arranjo ou se eu coloco aqui um C de combinação. Para mim descobrir se aqui na frente vai A de arranjo ou C de combinação, quais são os passos que a gente já viu? Primeiro passo, monta uma situação daquilo que é pedido. Então vamos escolher, por exemplo, abacaxi. Então coloquei ali na salada de frutas abacaxi. Vamos colocar ali mamão. Vamos colocar também laranja. E qual é a fruta que você gosta ali? Uva. Vamos colocar também então uva ali na salada de frutas. Então aqui eu coloquei essas 4 frutas e deu essa salada de frutas aqui, ó. Então primeiro passo, monta a situação descrita pela questão. Qual é o segundo passo mesmo? Segundo passo, você pega e troca a ordem dessas frutas ali dentro. Troca a ordem. Digamos que no lugar de eu pegar primeiro abacaxi, eu tivesse pego primeiro mamão. Então olha bem, ó, vou trocar a ordem. No lugar de pegar primeiro abacaxi, para colocar na salada de frutas, eu coloquei primeiro o mamão. Depois coloquei o abacaxi. Depois eu coloquei uva. E para finalizar minha salada de frutas, eu coloquei laranja. Então olha bem, ó. Eu montei uma situação e aqui dentro, com esses elementos, com essas frutas aqui, eu troco elas de lugar. Se você for agora comer essa salada de frutas aqui e for comer essa, o sabor dela vai ser diferente? Não. Apesar de eu alterar a ordem das frutas, continua igual a situação. É a mesma salada de fruta. Então, quando eu troco a ordem, continua igual, eu tenho um C de combinação. Então, aqui para fechar bem o teu raciocínio, né? Monta a situação, troca a ordem. Antes nas senhas, trocava a ordem, alterava, arranjo. Agora, troca a ordem das frutas, continua a mesma salada de fruta. Continua igual, combinação. Então, combinação de 8 tomados 4 a 4, nós temos, a partir do 8 leva 4, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4. Combinação com denominador. Quem é que vai embaixo sempre? O menor até 1. Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha os cortes agora aqui, ó. Esse 8 pelo 4 dá 2 lá em cima. Já vou aproveitar o embalo. Aquele 2 com esse 2 aqui embaixo foi isso. Olha esse 3 agora e o 6. 6 dividido por 3 dá 2 lá em cima. A parte de baixo não interessa mais. Então ficou o quê? 5 vezes 2 que dá 10. 10 vezes 7 que deu 70 saladas de frutas diferentes. Eu posso fazer tendo um total de 8 frutos, pegando 4 por vez. Então o nosso objetivo desse encontro era dar para você essa noção clara de como que eu identifico se uma questão é de arranjo, combinação ou permutação. Um grande abraço e continua aí procurando os nossos vídeos aí no nosso canal, que a nossa única intenção e sincera intenção é colaborar com essa experiência de 30 anos de professor para te ajudar nos teus objetivos maiores. Um grande abraço, com Deus.